Nos Estados Unidos e no Canadá, muitas universidades foram criticadas por implementar uma série de políticas de DEI que restringem o debate aberto e promovem uma ortodoxia ideológica marxista. Em termos de ideologias de esquerda, foi a França que conquistou os Estados Unidos. Durante as décadas de 1960 e 1970, nos campi universitários americanos, nomes de filósofos e intelectuais franceses eram citados por professores, estudantes, mas também pela mídia e pelos políticos. Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Louis Althusser, Jacques Lacan e Pierre Bourdieu, entre outros, foram pensadores que durante aquela época faziam parte de uma esquerda cultural reconhecida pela elite americana, e foram eles próprios que moldaram a moda do politicamente correto, diz o filósofo francês Fabien Bizet. Nos Estados Unidos, o conjunto dessas ideias filosóficas, literárias, sociais e pós-modernas, veiculadas por esses indivíduos, é conhecido como teoria francesa, e sua difusão nos ILBSM deve muito à revista Semiotext, fundada em 1974 na Universidade de Colômbia. Apesar das suas diferenças, o elo que unia estes agentes da contracultura era a ideia de que o tempo da modernidade já tinha passado e que era necessário atacar radicalmente as estruturas constitutivas do Ocidente: o capitalismo, a razão instrumental, o humanismo republicano, a democracia parlamentar, a história e a cultura europeias. O que esses acadêmicos censuravam aos seus antepassados era o fato de terem sido agentes e colaboradores de um sistema representado pelo Estado e pela burguesia. Teoria francesa: uma desconstrução dos valores ocidentais. O filósofo franco-argelino Jacques Derrida trabalhou por muitos anos em universidades americanas. No início, ele foi professor visitante em instituições como a Universidade Johns Hopkins, NYU, UC Berkeley e Yale. Em 1987, ingressou no corpo docente da Universidade da Califórnia, tendo grande influência nos departamentos de literatura e filosofia. Em 1972, Derrida desenvolveu o conceito de falogocentrismo, um termo filosófico que se refere à centralidade do falo e do logos no pensamento ocidental e na sociedade em geral. Este termo foi usado para criticar como o Ocidente privilegiou o masculino na produção de conhecimento e linguagem. Uma ideia que tem sido mal utilizada nos estudos de gênero e na teoria feminista nas universidades do Zequeconerciácua, estabelecendo-se como uma posição radical dentro de um feminismo novo e hostil que não tolera diálogo. Da mesma forma, o conceito de Derrida foi utilizado como ferramenta filosófica para pensar o papel do homem europeu, que, segundo a teoria francesa, utiliza a razão para se definir como centro de todos os processos históricos. Dessa forma, neologismos como o falogocentrismo foram utilizados nas universidades americanas como pretexto para reproduzir ideologias de esquerda, ao mesmo tempo em que denunciavam a dominação europeia sobre os povos do mundo, a opressão das mulheres e a marginalização das minorias. O próprio conceito de natureza foi rejeitado, percebido como fascista por alguns desses acadêmicos. As raízes do marxismo cultural nos campi americanos. Por sua vez, o filósofo comunista Louis Althusser e o sociólogo Pierre Bourdieu se dedicaram a reinterpretar o pensamento de Marx com o objetivo de minar os fundamentos da religião e da educação republicana. Althusser reinterpretou o marxismo cientificamente e a partir de uma perspectiva estruturalista, afastando-se da visão ideológica de Marx. Em seu ensaio de 1970, Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, o filósofo francês argumenta que instituições como escolas, igrejas e a mídia moldam as crenças dos indivíduos, preservando assim o poder da classe dominante. As ideias de Althusser foram introduzidas nos EUA por intelectuais como Terry Eagleton e Frederick Jameson.
Da mesma forma, as universidades americanas adaptaram sua abordagem estruturalista e seu conceito de aparelhos ideológicos de Estado às ciências sociais. Por sua vez, Pierre Bourdieu concentrou-se no materialismo relacional, uma visão que combina elementos do marxismo com o estruturalismo e a sociologia crítica. Para o sociólogo francês, os comportamentos e percepções dos indivíduos são moldados pelo seu ambiente social, levando a hábitos que influenciam suas ações. Bourdieu também estudou como diferentes esferas sociais, como educação, política e arte, operam com suas próprias regras e dinâmicas de poder. O sociólogo francês também buscou expor a dinâmica das estruturas de poder nas instituições educacionais e a reprodução das elites em universidades de prestígio. A influência de Bourdieu é grande nas universidades americanas. Seus conceitos como capital cultural e hábitos continuam a ser estudados em universidades como Harvard, Universidade de Columbia e UC Berkeley. Michel Foucault, uma crítica aos sistemas de poder. Por sua vez, Michel Foucault questionou estruturas como a psiquiatria, o sistema penitenciário, os sistemas de disciplina e punição, e como o poder influencia a construção da identidade sexual. Foucault visitou a UC Berkeley várias vezes, onde deu palestras sobre poder e biopolítica entre 1981 e 1983. Inspirado por Nietzsche, o filósofo francês utilizou o conceito de genealogia para estudar a origem das estruturas de poder. Da mesma forma, seu conceito de biopolítica explorou como o Estado regula a vida dos cidadãos por meio de políticas de educação e saúde, exercendo controle social sobre os indivíduos. Alguns pensadores não tão marginais, esses estudiosos buscavam desconstruir os valores ocidentais e todas as formas de pensamento dominantes herdadas da era clássica. Para atingir seu objetivo, era imperativo que eles se declarassem marginais. No entanto, todos eles lecionaram nas melhores universidades da França e dos Estados Unidos, pertencendo assim à elite intelectual e política de sua época. As ideias da teoria francesa serviram de base para estudos de gênero, teoria queer e crítica racial nos campi americanos. Essas ideologias, levadas ao extremo, deram origem à ditadura de uma subjetividade desprovida de senso comum, levando ao cancelamento de renomados professores universitários e intelectuais como Jordan Peterson, Bret Weinstein e a jornalista Bari Weiss, entre muitos outros. Da mesma forma, essas ideologias passaram a permear as esferas política e empresarial nos Ilhéu-Éboua, sendo a origem das absurdas políticas DI defendidas pelo convalescente Partido Democrata. Segundo Fabien Bizet, a suposta marginalização de que se gabavam os membros da teoria francesa permitiu-lhes inventar conceitos complicados e incompreensíveis para o grande público. O desejo sistemático de criar complexidade, ao mesmo tempo em que usava um vocabulário científico que não fazia referência a significados concretos, foi a porta de entrada para o hospício ideológico em que os campi americanos se encontram hoje. De acordo com a teoria francesa, os verdadeiros estudiosos deveriam ter uma linguagem própria, que lhes permitisse recriar a realidade. Para eles, bom senso era coisa de idiotas. O caso Alan Sokal e o financiamento do absurdo. Para o filósofo francês Gilles Deleuze, criar conceitos era uma parte fundamental da filosofia. Em sua obra O que é filosofia? O que é a filosofia? Publicado em 1991 e escrito com seu amigo Félix Guattari, sustentava que esta disciplina não consiste em contemplar o mundo, mas em inventar novos conceitos que nos permitam pensar de forma diferente. O problema é que para passar a vida inventando conceitos, você precisa receber financiamento de instituições acadêmicas. Para o físico e matemático americano Alan Sokal,
Os neologismos da teoria francesa não passavam de um absurdo, e ele quis demonstrar isso em 1996, quando enviou um artigo intitulado Transgredindo as Fronteiras, rumo a uma hermenêutica transformadora da gravidade quântica, para a publicação acadêmica Social Text. O artigo de Sokal estava cheio de inconsistências e terminologia científica incorreta, mas foi aceito e publicado, demonstrando a falta de rigor e o desperdício de recursos financeiros que existem em algumas universidades americanas. Mais tarde, em 1997, Sokal publicou Imposturas Intelectuais, no qual criticou o psicanalista marxista Jacques Lacan e Gilles Deleuze pelo uso inadequado de conceitos em suas teorias.